Segurança agora falando de temporada e de operação veraneio, falando também da atuação dos bombeiros aqui no litoral norte. Focando a cidade de Penha, mas também dando um leque um pouco mais regionalizado, né? O trabalho dos bombeiros que vem muito intenso nessa virada de ano pela própria particularidade da região estar cheia de movimento, mas também pela questão preocupante dos afogamentos na nossa região. Eu estou aqui no estúdio e numa conversa exclusiva com a comandante Stefânia Veit. Escreve Veit, fala Veit, né, Stefânia? Mas observei a sua entrevista ontem com a Marissa Machado e já vi, né, que bom ter, e a gente gosta muito aqui de abrir espaço para mulheres, juízas, advogadas, socorristas, bombeiras, enfim, profissionais, mulheres que estão aí à frente de cargos tão importantes e claro, eu sei que a atenção e a sensibilidade da mulher faz muita diferença em muitos cargos de comando. A gente sempre deseja de ver mais mulheres em cargos como o seu. Então, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, aqui, muito comandante. obrigada, eu que agradeço. A senhora está, então, desde dezembro à frente do comando de Penha, mas a senhora já tem uma experiência aqui como socorrista no litoral e em Penha já de antes, né, comandante? Faz 3 anos e meio que eu já estou em Penha, né? Então eu trabalhava na área, tanto na operacional que a gente chama, que é tanto ambulância quanto caminhão. Que o quartel de Penha ele tem uma particularidade que é um militar com 2 bombeiros comunitários, para 2 viaturas. Então a gente pega qualquer tipo de ocorrência, seja incêndio, captura de animal, abelha, manejo de insetos, como também a parte do APH em si, que é a ambulância que faz. Então todo tipo de atendimento. Então já há 3 anos e meio está na frente do atendimento. E na sua trajetória, a senhora vem de que cidade? Como é que surgiu aí o atendimento, essa vocação de ser socorrista? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Tem um sotaquezinho. Conserva, né, Stefânia? Fica, né? Fica. Mas assim, eu já estou há quase 11 anos na corporação. Trabalhei muito tempo em Florianópolis, quase 4 anos. Então, na parte da operacional mesmo. Aí eu fui para Canoinhas. Em Canoinhas eu trabalhei na parte da segurança contra incêndio, na fiscalização. E há 3 anos e meio eu vim para Penha, que daí eu fiquei na parte operacional até dezembro, dia 20 de dezembro, que daí eu assumi o comando. Então, lá iniciou mesmo o comando agora essa primeira semana de janeiro que estou à frente do quartel. A senhora é sargento, né? Sou sargento. Ok. Comandante, causa alguma apreensão já ali o passar de um segundo semestre, por exemplo, a aproximação do verão e a senhora assume no olho do furacão, né, dezembro, quer dizer, a estruturação da operação veraneio, isso demanda, claro, perguntei se causa apreensão, mas demanda aí uma atenção maior e uma responsabilidade muito maior, não só para o comando, mas mesmo para o bombeiro comunitário, enfim, é difícil começar e de repente ver a cidade cheia, né, comandante? Como é que é esse cenário? Então, é a primeira vez que eu tô frente à Operação Veraneio, né? Eu estou assumindo de alguém que planejou. Sim. Então, estou pegando em andamento. Pegou essa estrutura em andamento. Isso. O meu planejamento ele vai começar na metade do ano para a próxima Operação Veraneio. Entendi. Então, hoje ainda estou só seguindo algumas orientações de que veio do comando anterior. Mas eu vivi a Operação Veraneio trabalhando nela, né? Que realmente a cidade, de 7 ocorrências diárias, que é a média, a gente já está tem dias que já chegou a 16 ocorrências num dia. E é de todo tipo de ocorrência, porque a cidade quase dobra de tamanho, né? E a gente não e nossa capacidade é a mesma. Então, seja a ocorrência de praia, que está dando um absurdo de prevenção por dia, que as praias estão lotadas, seja também a noite que a pessoa tem, não é só a praia, né? A pessoa passa o dia inteiro na praia, passa a noite mal e a gente que socorre. Então, eu vivo os 2 momentos, com o guarda-vida e com o bombeiro que está lá aquartelado. Então, tá bem tenso, assim, esses últimos dias. O reforço, comandante, veio a contento? Como é que está a estrutura disponível? Então, a gente recebeu somente 2 alunos soldados, né? A gente não chegou a vir pra temporada, não veio reforço do interior do estado. Então, a gente está com 2 alunos soldados em período de estágio. Então, o nosso efetivo é o mesmo. Sim. Então, para atender a demanda que está um pouco diferente. Se virar nos 30, né, Stefânia? Isso, esse mesmo. Por enquanto está sendo isso. Stefânia, como é que você tem acompanhado, então, essa escalada da questão... eu vou lhe perguntar até de maneira regional, mas, claro, a senhora vive Penha todos os dias, mas a questão realmente dos afogamentos, né? O que será que está acontecendo, Stefânia? Porque eu, no ano passado, 2023, eu fiz 30 anos de jornalismo e eu não lembro realmente de trazer diariamente aqui
tantos casos, inclusive fatais, né? Eu estou falando Da regionalmente, região, né? sim. Como é que você encara isso, Stephanie? Quais os fatores que podem ter levado a isso? Então, a gente está, vamos falar de maneira genérica, né, que também não é só Penha que isso está Sim, acontecendo, sim. também eu tenho acompanhado. São vários fatores. A gente saiu de um período de Covid. E não só, comandante, Sim, não, cortando, não claro. só litoral, né? Tivemos ontem na Serra, em Sim, Lages, um Água Doce afogamento também. fatal. A gente saiu de um período de Covid que o pessoal estava muito reservado. Então, terminou o Covid, ainda estava naquele negócio que a gente vai ou não vai. Esse ano, comparado ao ano passado, a quantidade de pessoas que veio para o litoral, veio para as praias ou se permitiu se banhar, ela é muito maior do que foi o ano passado. Então, assim, o que eu presumo que pode ser, né? Como as praias estão lotadas, a gente está bandeirando as praias. Sim. Hoje a gente não consegue atender todas as praias de Penha. A gente só tem 7 postos e a gente tem muito mais praias. E cada posto ele só tem um raio de cobertura. Fala-se oficialmente em 19, né, praias, né, comandante? É muita área. E não seria só um posto por praia, né? Porque o posto ele pode trabalhar a 400 metros dele Sim. de raio. Então, logo eu tenho que ter postos, né? A gente teve 2 realmente afogamentos seguidos de morte aqui em Penha, infelizmente aconteceram, em locais que não eram guarnecidos, não. A gente tinha posto de guarda-vida na praia, mas não próximo ao local que aconteceu, né? E mesmo assim, os guarda-vidas conseguiram chegar, conseguiram resgatar boa parte deles, de um dos casos, né? Mas infelizmente veio acontecer a fatalidade. Ninguém está livre, né? O que a gente está priorizando e conversando entre as equipes é que a gente tente cada vez mais orientar. A gente tem orientado hoje os banhistas e eles ainda há aquele desrespeito, há aquela insistência de entrar na parte que é uma corrente de retorno, que os guarda-vidas orientam. Infelizmente, a ingestão de álcool ela tem prejudicado bastante, e eles entram na corrente de retorno. A nossa função, quanto instituição, é fazer uma orientação. A gente não pode tirar o direito e a liberdade da pessoa de... Não dá para ser invasivo, né? Não podemos, exatamente. Então, a gente tem que orientar. Cabe a você, né, seu livre-arbítrio, de saber se realmente... Consciência. Exato. Se vai ou não. E, infelizmente, a gente está tirando bastante diariamente, assim, as pessoas estão ficando, a praia está ruim, assim, o mar está um pouco virado, que eu quero dizer, né? Sim. Então, um buraco que hoje tem, ontem não tinha, e então são coisas que a gente está toda hora olhando o mar e orientando. Mas são coisas que realmente como tu comentou, né, que tem cada vez mais ocorrências, está dando realmente, tá dando muita ocorrência, nossas praias estão cheias, a prevenção está ocorrendo diariamente, e no quartel também está só aumentando. E aí tem Mas também né? as emergências que não param de acontecer nos outros setores da cidade, né? Não para, é 24 horas, é direto, né? Então a tendência agora pós-temporada é dar uma acalmada, mas a gente sabe que até final de fevereiro a gente tem ainda muito trabalho a ser feito. E Penha com essa particularidade do parque, que é um polo receptor de gente do Brasil inteiro, né, comandante? Isso também pesa, né, no fluxo de pessoas. Né? Então, a Penha, ela tem 2 lados, assim, né? O Beto Carreiro, que é o ano todo, ele traz gente, e a gente faz daí mais atendimento domiciliar, vamos dizer assim, que é atendimento com ambulância, com a guarnição. Não é tanto para as praias. As praias, realmente, no veraneio, ela é muito maior, mas o Beto Carreiro, ele traz banhistas? Traz, mas não é tantos banhistas quanto para o atendimento à noite, por exemplo. Brinquei o dia inteiro no parque, Sim. à noite passei mal, à madrugada passei mal, aí a gente tem que fazer o socorro. Ok. Comandante, antes da gente entrar no ar, a senhora comentava que também há um aspecto de, quando há necessidade e demanda, uma atuação regionalizada. A senhora pode, por exemplo, ter de suprir algumas áreas de Navegantes ou mesmo Balneário Pissarras. E isso também exige bastante de uma equipe que já é enxuta, né? Então, além das ocorrências que a gente pega aqui em Penha, né, acontece a mesma coisa em Pissarras e em Navegantes. Por exemplo, Pissarras aqui, se a ambulância deles está ocupada e acontece uma ocorrência em Balneário Pissarras, a ambulância mais próxima desloca, que no caso é Penha. A mesma coisa Navegantes, Gravatá, Meia Praia, quem atende muito é Penha, devido que a distância entre os locais e a ambulância que deveria ir, ela está em atendimento. Então, tem muito atendimento acontecendo na cidade e a gente está atendendo as 3 cidades no momento oportuno, quando a gente consegue. Comumente, a senhora fica, então, se houver a demanda concentrada mais ao norte de Navegantes, e Pissarras aí meio que como um todo, seria essa região? A gente atende até o Itacolomi, algumas coisas assim que aparecem, mas às vezes Barra Velha também vem atender. Barra Velha foi confirmada agora uma base do SAMU, comandante, agora
Secretaria de Estado da Saúde, né? A secretária Carmen confirmou lá, acho que vai ser bom, né? Para Barra Velha, claro, e para Pissarras, né? Regionalmente falando, né? O interessante do SAMU é que ele, ou avançado ou a básica, eles conseguem fazer muito atendimento que a gente chama de emergência médica, né? Sim, Não sim. somente o trauma. Sim. E a gente carece disso aqui. Quando, por exemplo, uma avançada, quando a gente tem situações de parada cardiorrespiratória, em que a gente necessita de um atendimento avançado, a gente tem que chamar o arcanjo, porque a gente não tem uma ambulância avançada que venha. Então, e daí vem o aéreo e nos ajuda, mas nem sempre temos o aéreo. Então, a gente acaba trabalhando um pouco mais com celeridade em alguns momentos, para poder dar o atendimento assistido correto. Ok. E aí a senhora entrou num assunto da minha próxima pergunta, né? A importância desse, e eu tenho notado isso, tá, comandante, esse tempo-resposta rápido das aeronaves, né? A importância disso. Queria que a senhora falasse dessa estrutura. E se há parceria com bombeiros voluntários também, como é que é essa relação? Então, em relação às aeronaves, até uma delas, que é a base dela em Blumenau, ela fica em Navegantes no período de temporada. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Mas a gente não tem muitas aeronaves, né? Elas percorrem Sim. todo o litoral. Mas o atendimento com a aeronave, ele é muito mais ágil, né? E a gente tem uma equipe médica, uns tripulantes nela, que podem nos auxiliar. Então, às vezes um tempo de ocorrência, 5, 6 minutos, que eles estão muito longe, 5, 6 minutos para eles é longe. E para nós, esse tempo em cena, a gente consegue se manter em cena até aguardar a avançada. Que já é outro atendimento quando chega a avançada. Que daí eles conseguem fazer infusões, eles têm um aparato melhor. E para vocês o trânsito terrestre é um impeditivo tremendo, né? Até porque a gente não consegue chegar e levar para o hospital fim, né? A gente tem que levar no intermediário, que é a nossa casa, vamos dizer Sim. assim, que é o hospital mais próximo de atendimento, que é o pronto atendimento de Penha. E eles não, eles já conseguem fazer a ligação, a regulação direta, e já levam direto para o Marieta, para a sala disponível, né? Em relação ao bombeiro voluntário, a gente tem bombeiro voluntário em Penha, nós somos o militar. A nossa parceria, assim, é bem interessante, a gente tem a Cláudia, que é a comandante lá. Sim, conversa eventualmente com ela também. A gente se dá muito bem, então não tem a gente trabalha em conjunto, né? Então a gente desenvolveu uma parceria de trabalho em que a gente não tem problema em relação a cenas de ocorrência, quem Isso assume. é bacana, né, comandante, respeitar a filosofia deles também e conseguir atender a comunidade em geral, né? Todos nós temos que ter consciência que cada um tem um protocolo de atendimento, né? Sim. E eu tenho que respeitar o atendimento dela da mesma forma que ela respeita o meu. E chegando em cena e está as duas entidades ou mais instituições envolvidas, a gente vai partir de quem vai assumir o comando. Assumindo assim, a gente tem que seguir uma hierarquia, né? Geralmente, a Cláudia, ela aceita que a gente tome a frente. Sim. E a gente dilui as partes de cada ação que vai ser feita. Determina as atribuições. Isso. Okay. Nossa relação está sendo bem boa. Comandante, indo para a reta final aqui da nossa conversa, eu não sei se tem alguns números do ano que passou que a senhora gostaria de evidenciar, eu não sei qual foi o perfil mais comum de ocorrência, se foi realmente combate a incêndio, o que mais a senhora e sua equipe se depararam em Penha, e também aí o reforço, né, na orientação, eu acho que não custa. Eu mesmo tenho feito aqui diariamente para o banhista, para os cuidados necessários. Então, voltando à questão dos afogamentos. Sim, a gente são estatísticas diferentes, né? O que é atendimento operacional. O ano passado a gente quase teve 3 mil atendimentos em Penha. É bem expressivo, né? Para uma cidade que tem 30 mil habitantes, Sim. Um pouco mais que isso, é um atendimento realmente supera a nossa expectativa, comparado a outras cidades menores. Então, 3 mil atendimentos e desses 3 mil, 25% foram com o caminhão. Então, não teve tantos incêndios no ano passado, mas tivemos bastante florestal, bastante captura de animal e manejo de insetos a gente teve. Incêndios grandes não foram muitos. Incêndios em que teve óbito também não foi muito. Em relação à praia em si, afogamentos, o ano passado a gente não teve óbito. E infelizmente entramos esse ano, que foi 2023, né, final do ano ali para 24, infelizmente a gente teve 2 óbitos referente a afogamento. E as prevenções eu não consigo te passar números porque eles são expressivos. Não precisa exato ou não, mas mais um perfil do que foi atendido, né? Basicamente tem atendimento com água viva, que teve bastante atendimento com água viva. Outro alerta que se faz, né? Outro alerta que se faz, que é a bandeira roxa imposto, né? Ainda elas não chegaram, então não tivemos bandeira roxa. Que para que a população possa entender, todo posto de guarda-vida ele possui uma bandeira, que é indicativa do mar em si, se é a bandeira amarela, verde ou vermelha. E já aquela bandeira que fica na frente da faixa de areia, em frente a uma corrente de retorno, ele indica o local perigoso.
E já no posto ele indica o grau de afogamento, se é alto, médio, ou risco médio ou baixo. O baixo é a bandeira verde. Então, se caso a bandeira está vermelha ou está a bandeira amarela no posto, qual é a orientação nossa? Chegue perto de um posto de guarda-vida, ou chegue para um guarda-vida e pergunte, vá num posto de guarda-vida e diz assim, qual que é o melhor local para banho? Aí ele vai te dizer, ó, esse local é bom, esse local não é bom. E eles estão à pronta disposição para isso, né? Mas com certeza, essa é a nossa função, para isso que a gente existe, né? Inclusive, a crianças perdidas, a gente tem a fitinha, se caso precise. Caso tem os nossos projetos na praia, essa população que mora aqui em Penha e quiser participar, que é o projeto Golfinho. Então, todo ano tem projetos educativos e a gente está ali o ano todo para fazer a orientação ao banhista. Então, basta querer o conhecimento buscar, né? Então, a gente está à disposição. No caso dos postos ou cadeirões dos guarda-vidas, essa proximidade geográfica pode fazer, né, Estefânia, toda a diferença, né? Ah, totalmente. Se caso a pessoa não quiser ficar próximo a um posto de guarda-vida, tem os cadeirões, que a gente chama, que são as cadeiras estruturadas, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Mas a nossa orientação tome banho em área guarnecida, em que você veja o guarda-vida, que ao você ver ele, ele também está te vendo. Então, que seja próximo dele. Então, até consumo de álcool, a gente orienta a ser moderado, a gente não coíbe, né, porque não é a nossa função, mas que... Nem faz julgamento moral, né? Não temos, não é a intenção nossa, né? Estamos aqui para servir. Então, que busque uma orientação, ou pelo menos se banhe próximo e evitar as bandeiras que tenham um local perigoso, evitar entrar nessas correntes. Ok. Comandante, para finalizar, eu queria perguntar, a senhora disse de início que trabalhou com planejamento prévio do outro comando, o comando anterior, e o que a senhora pedirá para o próximo ou programará para o seu planejamento para 24, 25? O que a senhora acha que é mais interessante ou urgente ser estruturado? Posso falar de maneira geral? De maneira geral. Tá. Porque a senhora está no dia a dia e estava como socorrista antes, quer dizer, a senhora conhece toda essa realidade local e regional. Pois é, a gente tem que pensar que o Corpo de Bombeiros ele não é só a praia e também ele é tudo, né? A gente abrange tudo. Então a gente teve o projeto Golfinho ano passado, vamos finalizar agora esse ano. E a ideia, a expectativa é que a gente mantenha alguns programas que são educativos, né? Sim. Vamos ter o primeiro Bombeiro Mirim, que a gente vai fazer em Penha, que é um projeto piloto, primeiro semestre. Estamos à disposição para divulgar inscrições e tudo mais, tá, comandante? Ótimo. Fique à vontade. Convido vocês a conhecer o quartel, Sim. que a ideia é trazer a criança para dentro do quartel para que ela entenda os riscos, né? Então a gente forma pequenos bombeiros, vamos dizer assim. Então é o primeiro projeto piloto. A nossa ideia é de fazer disseminação do conhecimento. Então é praticar mais treinamentos com as empresas, tentar fomentar essa questão que quanto mais conhecimento tu tem, menos você se expõe ao risco. Ou pelo menos você tem o discernimento do que fazer. Então, o nosso planejamento, a expectativa é fazer cada vez mais treinamentos, dar conhecimento à comunidade em si. Temos mais um curso do bombeiro comunitário que vamos fazer e de guarda-vida civil também vamos fazer mais um curso esse ano. Então, temos muitas atividades. Agenda cheia, hein, comandante? Agenda cheia. Vamos com força total esse ano para a gente ver o balizador, né? Mas, a princípio, tentar formar 30 guarda-vidas e mais 30 bombeiros comunitários esse ano, fazer o primeiro projeto piloto do Bombeiro Mirim e tentar o Golfinho nas escolas. E vamos ver se a gente consegue colocar mais algum ou outro projeto no meio do caminho. Eu acho, comandante, de suma importância, tanto o Golfinho como o Bombeiro Mirim, com os bombeiros e o PROERD com a PM, eu acho uma formação para as futuras gerações aí que faz toda a diferença. Se a senhora quiser alguma orientação final, a sua comunidade, a sua corporação, fique à vontade. Vou ser breve já. Mas, viu como o tempo corre, né, comandante? Eu não ia ficar tanto tempo assim. Mas a orientação nossa se precisar, conte conosco, estamos à disposição, ligue 193, o Corpo de Bombeiros está 24 horas ao seu dispor. E eu quero agradecer a oportunidade, estamos à disposição, que o senhor e a comunidade possam conhecer o nosso quartel, o nosso trabalho. E, caso de dúvidas, pode nos procurar.